Da noite para o dia, nós temos especialistas em bancos, nós temos especialistas em sistema bancário e principalmente sobre o Silicon Valley Bank. Incrível, eu nem sabia que esse banco existia, mas todo mundo no Twitter, né, no Twitter financeiro, no YouTube, já tem uma ideia pré-concebida, ele já sabe exatamente o que aconteceu e na verdade todos eles são tão bons que eles já previram com antecedência que isso ia acontecer. Obviamente, estou sendo irônico, mas apesar de eu detestar falar sobre notícias, né, as últimas atualizações, não tem jeito, todo mundo está falando desse banco e até me pedindo opiniões ali no privado para que eu comente sobre o assunto. E é claro que eu não vou fazer isso imediatamente quando as coisas acontecem, porque você precisa pelo menos parar para analisar o que aconteceu e é bem mais complicado do que você imagina. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando em macroeconomia e passando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá, eu não sei nem por onde começar direito, porque tem uma série de assuntos que a gente precisa comentar para você entender um pouquinho do que está acontecendo. E é claro que eu não quero focar na notícia em si, porque tem 1 milhão de pessoas falando sobre o mesmo assunto, mas pior, existe uma contracorrente não somente no macro, para poder explicar o que diabos está acontecendo, porque todo mundo começou a ficar desesperado, achando que o sistema bancário vai colapsar da noite para o dia. Isso é até possível, mas nós não se trabalha com certezas, e de repente já criou uma certeza de mercado que tudo vai entrar em colapso de uma hora para outra, porque descobriram que o Papai Noel não existe. Descobriram que bancos não têm dinheiro. Meu Deus do céu, que coisa surpreendente, né? Então, descobrindo que banco é uma ilusão, afinal de contas, se eu fizer uma corrida bancária, né, todo mundo vai quebrar de uma hora para outra. E se acontecer isso com os outros bancos? Então, tudo é possível, mas, obviamente, existem probabilidades. Então, a gente precisa separar um pouco o joio do trigo e começar do início, né? Vamos tentar falar um pouco sobre o macro, né, novamente, e também entrar um pouquinho no banco em si, mas eu quero focar no que não está sendo falado. Eu acho que isso é muito mais importante do que o que todo mundo já falou, mas é claro que eu vou contextualizar um pouquinho. Então, para quem não entendeu, vamos lá. O banco Silicon Valley Bank, que é um banco geralmente focado, né, em toda aquela cultura de venture capital que você tem na Califórnia, no Vale do Silício, né, que é o sonho americano de você, com 5 jovens em uma garagem, você pode ter uma ideia espetacular e ser o próximo Uber, o próximo Facebook, o próximo Instagram. E aí você vai facilmente captar 25 milhões, 50 milhões, porque na verdade o seu objetivo é criar uma empresa que você não está nem aí para ela, o grande objetivo é vendê-la depois, né? Você tem uma estratégia de saída, já até comentei em capítulos anteriores, como isso para mim é o que eu chamo de economia do La La Land. Ela vive completamente de ilusão, de abundância de crédito completamente imbecil, para ser bem sincero, que não é um capitalismo de verdade, né? Ele depende ali de pessoas que adoram andar de patinete dentro do escritório do Google, por exemplo, achando que tudo é uma mil maravilhas, né? Eu vou ficar ali comendo o meu almoço vegano junto com os meus amiguinhos à tarde para fazer alguns zooms, e às 3:30 da tarde já estou em casa de novo, porque agora eu posso trabalhar numa empresa bem progressista. Então, assim, acaba sendo uma realidade completamente fora, né, de nexo, e completamente desconectado da economia real, mas é dentro desse tipo de realidade que se encontrava o Silicon Valley Bank. Mas eu também não quero aqui colocá-los na fogueira, porque se você parar para pensar, eles não fizeram nada de errado. E talvez você ache que estou tendo uma visão um pouco míope aqui, mas se você parar para pensar, quando você olha no esquema macro das coisas, o banco, tecnicamente, não fez nada de muito errado. Porém,
houve uma série de, como eu posso dizer, de desbalanços criados principalmente pela macroeconomia para que esse banco acabasse ficando exposto. Só que o problema não é desse banco, o problema é muito maior e, na verdade, não é somente um problema, são muitos problemas ao mesmo tempo. Então, esse capítulo vai ser um pouquinho mais comprido, mas eu quero destrinchar da melhor forma possível, baseado no meu conhecimento, porque eu não estou dizendo que eu sou nenhum especialista de sistema bancário, longe disso, mas eu posso compartilhar com você o que eu venho vendo e acredito que tem muita desinformação que esteja acontecendo nesse exato momento. Então vamos lá. Antes de falar do banco em si, primeiro a gente precisa entender da macroeconomia. Então tem muitas coisas, sempre volta para o euro-dólar. A gente já sabe que nós estamos no meio de uma briga onde nós temos o smart money gritando que vai acontecer uma recessão, gritando uma inversão de curva de bonds. E a gente viu dois movimentos muito fortes. Um que aconteceu recentemente, onde os juros estavam subindo muito e o Fed vinha fazendo subida de juros, o que vinha forçando alguns bancos a acompanhar essa subida, deixando o crédito mais caro, etc., afetando a economia real, numa política de destruição de demanda. E o outro movimento que aconteceu agora, principalmente após esse medo, né, que surgiu, mas não por causa do Silicon Valley Bank, isso foi a consequência do que aconteceu, mas teve um movimento muito forte de compras de bond mundial, certo? Então a gente teve um movimento que aconteceu na Ásia primeiro, antes dessa sexta-feira fatídica, né, onde você teve ali todas as notícias falando do Silicon Bank, etc., você teve justamente uma compra exorbitante de títulos da dívida pública japonesas. E aí você começou a ver algo sendo espalhado no mundo inteiro, porque isso se espalhou para a Alemanha, espalhou para outros países da Europa e se espalhou também para os títulos da dívida pública americanas, os treasuries. Então, a taxa de juros começou a despencar, principalmente na ponta da curva. Os de 20 anos, 30 anos, começaram a despencar vertiginosamente, por coisa de 4,5%, 5% em relação ao valor normal. E isso mostra claramente um movimento que a gente chama de flight to safety, ou seja, eu quero um porto seguro, eu preciso ter uma garantia. Muito provavelmente busca de colateral. Então nós estamos, quando você vê uma contração tão forte assim, principalmente numa curva que já estava invertida, você vê claramente uma falta de dólares no mercado, certo? É o dollar shortage, que é justamente toda a base do meu podcast. Claro que isso varia, né? Lembra, o DXY sobe muito, cai muito, etc. Você vê ali um pouco da taxa de juros. Eu já vim explicando várias vezes como que você pode ver os sintomas, mesmo que você não saiba exatamente a causa, o motivo, mas você percebe um medo sistêmico nas coisas. E é claro que bancos precisam de cash, eles precisam ter uma determinada reserva no seu balanço, para que, obviamente, você possa honrar saques, ok? Só que, além esse medo que você viu agora, ele não é tão anormal assim. Se você parar para avaliar, quando você estuda o eurodólar, isso até vi recentemente com o Jeff Snyder, né? Hoje eu estou trabalhando muito mais forte com ele, né? Fazendo perguntas, enfim. E ele me informou uma coisa que ele até colocou no último vídeo dele, que eu quero compartilhar contigo, que é muito importante. Março é ali a divisa, metade de março, que é exatamente o período onde nós estamos agora. Ele é um período que sai do primeiro trimestre para ir para o segundo trimestre do ano de 2023, obviamente de todos os anos. E isso tem uma série de implicações contábeis, ok? Que já é uma coisa complexa que eu não vou poder falar aqui, não dá tempo de falar sobre isso, eu até preciso entender melhor, mas você percebe que em momentos de fechamento ali de trimestre, principalmente no meio de março e no meio de setembro, você vai ver que isso casa com uma série de eventos que aconteceram nos anos anteriores, onde você tem um aperto
aperto monetário em toda a macroeconomia. Você tem falta de dólares que acontecem. Só que nem todos os anos você tem um aperto que é muito evidente. Alguns são apertos temporários, um pouco menores, mas em outros anos eles acabam criando sérios problemas, como já aconteceu em 2019, com o Ripple explodindo, foi acontecer em setembro. Como você tem vários exemplos que você pode ver, inclusive em 2007, né? Aconteceu a mesma coisa, em 2008 aconteceu a mesma coisa, 2012 aconteceu a mesma coisa, e essas datas acabam casando com março e setembro. Ao mesmo tempo, você vem de uma política, né, de subida de juros do Fed, toda aquela coisa, etc., que acaba criando uma subida artificial na parte curta da curva, a parte de curto prazo. Você percebeu que eu até falei no capítulo anterior, que o próprio mercado imobiliário está competindo com T-bills de 1 ano, ou seja, o cara no mercado imobiliário vai ganhar 4% assumindo todos aqueles riscos, mas ele pode simplesmente pegar a grana, sentar num título de 5,17% de 1 ano e não contratar nenhum funcionário, que é uma completa aberração, né? E isso acaba criando um problema de dívida americana, porque o juro fica muito alto. Agora, vamos voltar a entender uma coisa, né, que é importante a gente voltar a falar. A correlação de um título da dívida pública, ele é invertido, o preço dele em relação ao retorno dele. Ou seja, quanto maior for a taxa de juros, certo? Menor é o valor temporário daquele título. O título ele varia, apesar dele ser fixo, quando o governo emite um título, você já tem uma expectativa de retorno se você levar ele até o final e carregar até a maturidade, mas durante o período onde você está segurando ele, você pode vendê-lo. Certo? Você pode vendê-lo agora. Só que esse valor vai variar. Portanto, o juro, que é o retorno, a diferença entre o valor dele agora e o valor que vai ser pago no final, ele pode aumentar ou diminuir, dependendo da demanda temporária, caso você queira se livrar dele antes da maturidade. Faz sentido? Então, isso é muito importante você entender para entender o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Mas, na verdade, nem importa muito o Silicon Valley Bank, porque isso não é um problema só deles. Isso é o problema de todos os bancos. Porque o T-bill, os treasuries, são obrigatoriamente, na regulamentação bancária de países juramentados, de jurisdição, como os Estados Unidos, você é obrigado a comprar títulos que são considerados como seguro, como safe haven, como sem risco, entre aspas, que são justamente os T-bills. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que todo banco precisa ganhar dinheiro e ele usa esses T-bills como colateral para pegar empréstimos, etc. E é claro que esse valor do título usado como colateral pode cair ou pode subir, ok? Então vamos tentar contextualizar por que acabou dando um problema exatamente nesse banco, né? Então não vou explicar exatamente a razão, mas eu vou falar vários fatores que com certeza tiveram uma influência, né? Então, por que um banco desse deu um problema desse agora? Então, você junta várias coisas. O banco foi completamente irresponsável? Não necessariamente. Pode até ter sido por estar no mercado errado, né? É a única coisa que você pode dizer. Ou que eles compraram títulos na hora errada, talvez, certo? Mas vamos lá. Por que deu esse tipo de problema? São vários fatores ao mesmo tempo. Então, primeiro, você está numa economia de ilusão completa. Era um banco especializado em venture capital. E, obviamente, você percebe que todo o mercado de tech, que é Facebook, Amazon, Microsoft, etc., está todo mundo fazendo o quê? Estão contratando, crescendo ou estão demitindo? Não, estão demitindo a rodo. E as novas startups que elas estão começando, elas estão ganhando dinheiro fazendo tudo aqui? Não, na verdade você está tendo um êxodo das pessoas do Vale do Silício para outros lugares. Aliás, tem outros vales do silício surgindo em outros lugares, inclusive até aqui em Miami. Então, você percebe um pouco de uma decadência de um modelo que não parece mais estar funcionando, onde você não pode mais com 5 moleques dentro de uma garagem, somente com uma ideia, sem testar o modelo, sem sofrer como um real empreendedor sofre, de você achar que você vai ganhar $1 milhão, $5 milhões, $10 milhões do nada, certo? Essa época, aparentemente, acabou.
E aí você tem um banco que depende muito disso, mas você já tem projetos de venture capital que já estão em andamento, mas eles estão dando prejuízo, eles estão com empresas que não estão dando lucro. E você, obviamente, é obrigado a queimar cash para isso. E aí esses venture capitals, que na verdade a grande maioria, me parece, né, dos depositários nesse banco, são venture capitals. Certo? Que estão ali numa situação onde eles estão fazendo cash burning, queimando cash para projetos zumbis que não estão dando dinheiro. Afinal de contas, Spotify não dá dinheiro até hoje, Uber não dá dinheiro até hoje. Olha que interessante, né? Será então que são empresas que merecem? Eu já falei sobre esse assunto em outros capítulos, o porquê que pessoalmente eu sou extremamente crítico em relação a isso que está acontecendo. Então essa é uma das possíveis explicações, só que aí todo banco ele tem uma quantidade pequena de reserva em cash, mas uma grande quantidade de colateral e principalmente T-bills, para que você possa manter o seu balanço em dia e usar isso em Ripple para obter mais dinheiro para fazer o seu spread, que é o grande objetivo do banco. Só que, a partir do momento em que nós estamos numa economia de juros altos, onde aqueles juros, principalmente de curto prazo, né, estão subindo bastante, isso significa que o valor de face deles temporário, caso você quisesse liquidar agora, seria bem mais baixo, certo? Agora, isso é um prejuízo? Não, não é um prejuízo. É aí que vem uma confusão gigantesca que você vê na mídia, falando assim, Silicon Valley Bank tem prejuízos ocultos. Cara, é uma coisa estúpida você falar de um prejuízo oculto se você não realizou absolutamente nada. Tecnicamente, o banco não tem nenhum problema em fazer isso, porque eles simplesmente, principalmente, talvez a decisão errada deles tenha sido de não antever ou não fazer um hedge contra esse tipo de problema, mas, teoricamente, o que o Silicon Valley Bank fez? Mas, na verdade, não só ele, o que os bancos fazem? Você fala a seguinte coisa, cara, esse meu colateral aqui, eu não posso liquidá-lo de jeito nenhum, porque se eu liquidar agora, o valor dele é muito baixo. Então eu vou tirar ele do meu trading book, que eu usaria para Ripple, por exemplo, para captação de dinheiro, e vou colocá-lo no meu bank book, que é onde eu vou estocá-lo, porque é um título que eu vou deixar ele maturar. Eu vou segurar até a maturidade, porque se eu segurar até a maturidade, até o final dele, eu vou receber o valor pré-acordado. Afinal de contas, ele é fixo, ele é previsível, o governo vai me pagar exatamente aquilo. E nesse momento eu não vou ter prejuízo, certo? Ele vai pagar. Só que qual que é o problema? Você está diante de um mercado que está louco por cash. Ele precisa fazer o cash burning para segurar todos os prejuízos que estão acontecendo. Mas é muito engraçado, né? Porque a gente vê pessoas falando até hoje mas a economia não está indo muito bem? Não está superaquecida? O Fed não está subindo juros, tentando controlar absolutamente essa inflação de uma economia que está superaquecida? Mas peraí, como que está superaquecida se está tendo milhares de demissões justamente nesse mercado de tecnologia? Será que tem alguma coisa que não está batendo? Será então que a curva de bonds é justificada porque ele está enxergando a realidade? Talvez seja isso. Existe uma probabilidade de que é cada vez maior que teremos aí de fato uma recessão. Afinal de contas, as evidências vão se empilhando, certo? Então, você já vê uma dissonância cognitiva que acontece ali. Afinal de contas, você não teria uma demanda tão grande por cash. Se tivesse ido tudo bem, se você não tivesse uma falta de dólares no mercado, consegue entender um pouco a dissonância cognitiva que está acontecendo? Então agora as pessoas estão começando a ver na realidade que, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que o Fed vai explicar, então, uma economia que está indo muito bem e, de repente, está todo mundo cobrando ele para salvar um banco? Calma aí, olha a confusão que começa a acontecer. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa história aqui. Então, o Silicon Valley Bank e todos os outros bancos vão deixar maturar. Só que, no caso específico desse banco, por você ter uma necessidade de cash, para queimar cash, você tem uma quantidade grande de saques. Só que isso aconteceu na sexta-feira. E aí, o que acontece? Chega uma hora que as suas reservas de cash, que são minúsculas comparadas com
com o que você precisa. E na verdade não é você ir no caixa eletrônico não, tá, gente? O Venture Capital não vai pro Silicon Valley Bank e fica naquela fila de caixa eletrônico que só saca $1.000 por dia. Não, ele quer sacar 30 milhões, 40 milhões. E você faz isso do seu celular, você faz isso por um wire para outro banco, certo? Você faz isso para pagar outras coisas. E obviamente que começou a drenar. E o que o banco tem que fazer no momento que ele tem uma demanda muito forte de cash? Ele, infelizmente, não vai ter uma quantidade muito grande de títulos para queimar, certo? Ele vai ser obrigado a pegar colateral, vender no mercado para obter o cash, para honrar os pedidos de saque. Só que esses títulos não estão ali, eles não estavam sendo feitos para isso, eles estavam sendo guardados para maturidade, lembra? Mas aí o que acontece? Quando às vezes você é obrigado a queimar o seu colateral no momento que você não queria vender o seu colateral. E aí que começa a vir o problema, porque você não tem tempo de fazer isso numa sexta-feira, digamos assim, e de repente começa a ter atrasos nos saques. E aí uma outra pessoa começa a ficar preocupada, que fala, ixi, o cara tentou sacar e deu um certo atraso, eu acho que eu vou sacar também. E pronto. E aí começa o problema da famosa corrida bancária. Mas na verdade não é porque o Silicon Valley Bank estaria insolvente por si só, certo? Então você começa a perceber o problema. Culminou entre uma macroeconomia que nesse exato momento na virada do trimestre tem uma falta de dólares no mercado, fazendo com que os bancos estejam sedentos por colateral para justamente fazerem ripple. É por isso que os juros despencaram e, obviamente, você tem um medo gigantesco que está acontecendo ao redor do mundo. Então, quando a maré começa a baixar, os mais frágeis começam a ficar mais expostos. E aí acabou criando a tempestade perfeita para que esse banco seja pego para Cristo nesse exato momento. Agora, para mim, o único erro que esse banco possa ter tido é ter nadado surfando numa economia ilusória. Só isso. Agora, vai espalhar para o resto da economia e, na verdade, o JP Morgan também vai quebrar, o Wells Fargo vai quebrar, a Bank of America. É possível, mas eu acho improvável. Agora, em algum momento pode ser que isso aconteça, mas a gente só pode trabalhar com probabilidades. Aí você tem um monte de gente fazendo narrativa dizendo que agora é o contágio, agora descobrimos como um banco funciona, agora eles foram expostos. Pelo amor de Deus, isso para mim é incrível. Nem eu posso dizer o que vai acontecer, nem você pode dizer o que vai acontecer, e qualquer pessoa que acha que sabe o que vai acontecer pode parar de escutá-la, porque ela não tem a menor noção. Macroeconomia é muito mais complexo. Então, o máximo que a gente pode fazer é avaliar os sintomas desse buraco negro e as probabilidades para que você possa se proteger de alguma forma. Agora, existe também uma outra questão política que é horrorosa nesse aspecto, porque se você deposita em um banco, você é responsável também por escolher qual banco você vai depositar. Afinal de contas, nós estamos no livre mercado. E se esse banco tomar medidas que você considera como irresponsáveis, digamos que um banco, ele pega o seu dinheiro e entra no stock market, por exemplo. Apesar de que existem regulamentações para isso, eles são obrigados a comprar os T-bills, né? Mas o banco tem que se responsabilizar pelo que ele vai fazer, ele, afinal de contas, é uma empresa privada. E aí, agora que todo mundo gosta do livre mercado, mas ao mesmo tempo quer que o Fed salve os bancos, quer que o FDIC salve todos os bancos, isso não faz o menor sentido, porque isso só aumenta a capacidade do governo de criar um planejamento central. Isso é um passo mais perto do socialismo e do comunismo. Você precisa deixar bancos quebrarem para que bancos que tenham práticas melhores possam surgir. Mas eu nem vou entrar nessa, porque o Silicon Valley Bank não fez nada tão absurdo assim. Por incrível que pareça, apesar de eu detestar o mercado que ele está, eu sou obrigado a tomar o lado dele um pouco e olhar a posição dele, porque ele não fez nada de errado. Você é obrigado pela regulamentação de comprar esses T-bills e colocar no seu balanço. Mas qual que é a culpa que eles têm desses T-bills terem despencado naquele momento? A culpa acaba sendo do próprio Fed. Olha que loucura.
a quantidade de brigas artificiais, de artificialização de um mercado que não deveria ser assim, acaba criando problema para os próprios bancos que estão tentando atuar nele. E aí você tem essa guerra de contracorrentes. E agora, olha como é engraçado, né? Agora que todo mundo ficou com medo, o mundo inteiro passa a comprar títulos. Aí quando compra títulos, o que acontece? O juro despenca e o preço do título sobe novamente. Olha que loucura. Então, é muito complicado você fazer uma análise macro sobre tudo isso, mas uma coisa é certa, nós temos um problema sistêmico, nós não temos um problema no Silicon Valley Bank e essa má prática está sendo espalhada para todos os bancos. Não, todos os bancos do mundo funcionam da mesma forma. A regulamentação sempre vai exigir essa compra de treasuries, de balança, etc. Então, o mercado de bonds é o que está realmente definindo as coisas. E agora, a partir de agora, nós temos um mercado que vai ser muito interessante de poder acompanhar, porque o medo aumentou. A curva que já estava inclinada, que já estava invertida, inverteu mais ainda. Então você vai perceber que parece que a probabilidade agora está aumentando muito mais. E isso que aconteceu hoje, pode ser que nós tenhamos outros capítulos, né, que vão acontecer. É incrível como todo mundo sai do foco, que antes o foco era o índice de desemprego do Fed para ver se o Fed ia subir ou reduzir os juros. E agora ninguém quer saber desse assunto. Agora só se fala de Silicon Valley Bank e todo mundo é especialista. Então é muito importante você sair desse casulo, onde todo mundo está falando a mesma coisa, e você se dizer que a partir de agora vai acontecer esse colapso, porque tem artigos que falam sobre esse assunto. 99% deles que afirmam determinadas coisas não têm a menor ideia do que eles estão falando. Você precisa parar, analisar, não ser o dono da verdade, deixar todas as opções em aberto, trabalhar com probabilidades, se acalmar e sempre tentar colocar um passo para trás para enxergar as coisas como macro. Mas uma coisa é certa, o mercado macro está gritando recessão e agora foi o primeiro passo onde as pessoas que estão vivendo no mundo da fantasia, onde o mercado de ações vai subindo, etc., e que acha que tudo está indo normal, num soft landing, lembra? Nós estamos num soft landing, na verdade, nem temos uma recessão. Agora, de repente, um banco quebrou em 48 horas? Ah, meu Deus, cria uma dissonância cognitiva. Então, agora a realidade vai bater na cara de muitas pessoas que estavam ignorando coisas que o mercado de bonds já vinha gritando há muito tempo.